Amém. Apocalipse, capítulo de número 1. Deixe sua Bíblia aberta aí, nós vamos ver novamente aí. Nós vamos retomar o capítulo, os versos de 9 a 20, mas nós vamos começar na realidade do 12 em diante, né? O 9 até o 11 nós já trabalhamos. Nós também já trabalhamos de 12 até 20, mas algumas questões precisariam ser melhor trabalhadas, melhores explicadas, que não deu tempo de fazer na quarta-feira passada. Nós vamos retomar hoje para poder encerrar esse capítulo e passarmos a partir da próxima quarta-feira para o capítulo 2. Obrigado, filho. Para o capítulo 2. Eu sei que eu havia dito para os irmãos que hoje nós iríamos começar o capítulo 2, mas algumas informações não foram possíveis passar por causa do tempo. Nós pretendemos fazer isso hoje, ok? Então, recapitulando aqui, mais ou menos rapidamente, o que a gente viu na quarta-feira passada, nós aqui compreendemos que Apocalipse ele é um livro que está em pé de igualdade com todos os outros livros do Antigo Testamento. Ou seja, João, quando escreve o livro de Apocalipse, ele recebe uma ordem da parte de Jesus Cristo glorificado para que ele, ao experimentar aquela visão, ao final daquelas coisas, ele escrevesse aquelas visões que ele estava tendo e que não só escrevesse, mas enviasse as visões, os seus escritos num livro para as igrejas que estavam na Ásia. Então, dentro dessa perspectiva, João tem o entendimento, não só João, mas toda a cristandade tem o entendimento que o livro de Apocalipse, ele é um livro que está de pé de igualdade com todos os outros escritos do Antigo Testamento, ou seja, é um livro que está dentro daquilo que a gente chama de cano, regra dos livros inspirados por Deus. Então, quando a igreja recebeu o livro de Apocalipse, a igreja tinha compreensão, tinha noção que aquele livro ele fazia parte do conjunto de livros que representava a inspiração, o conselho de Deus para a sua igreja. Amém? Irmãos, como eu disse aqui, eu coloquei aqui, João está ciente de que seu livro faz parte dos livros de autoridade de inspiração bíblica. Isso aqui é importante a gente saber, porque existe um segmento da fé cristã que vai afirmar que foi essa instituição específica que deu origem aos livros do Novo Testamento, ou seja, essa instituição ela diz que a Bíblia ela só existe, ela só foi separada, ela só foi reconhecida, só foi o grupo de livros que é identificado como os livros inspirados por Deus. Essa instituição ela diz que foi ela que deu origem a isso, portanto, ela é a primeira e tem a autoridade sobre esses livros, ou seja, o representante maior desta instituição, ele tem autoridade maior do que a própria Escritura. Por quê? Porque foi dentro da estrutura dessa igreja, dessa instituição, que os livros foram separados e escolhidos. Eles dizem isso. Só que isso é uma falácia, ou seja, isso é uma mentira, isso é um engano. Por quê? Porque já desde os primórdios, nós vamos aqui nos encontrar com o livro de Apocalipse, no final do primeiro século, já a igreja reconhecendo uma lista, um grupo de livros que eram identificados pela igreja como livros de autoridade divina. Então já existia um corpo de livros que a igreja aceitava como inspirados por Deus. A igreja, posteriormente, nos seus concílios, ela apenas coloca essa lista ou faz um registro dessa lista de livros que já eram largamente aceitos pela igreja. Deu para entender? Que aí a gente hoje entende como a lista do Antigo e do Novo Testamento. Mas essa lista de livros já era experimentada pela igreja. E esse texto que nós vimos aqui na quarta-feira passada, quando o Senhor aparece para João no capítulo 1 de Apocalipse, dos versos 9 em diante, e ele diz, olha,
aquelas coisas que você está vendo aqui, você vai escrever, e depois que você escrever estas coisas, você vai enviar para as igrejas que estão na Ásia, ok? Então isso já é uma indicação de que esse livro é um livro de autoridade, de inspiração bíblica. Amém? Nós vimos isso semana passada. Nós vimos também que nós trabalhamos em seguida a visão de João focando, primeiro, na imagem dos 7 castiçais e a interpretação que o próprio Jesus dá do que é esses 7 castiçais. Nós dissemos aqui, ele vai dar essa explicação sobre o que é esses 7 castiçais no verso 20. E Jesus diz que esses 7 castiçais são as igrejas, né? Então João, ele olha, quando ele escuta a voz, ele diz que eu me virei para ver a voz que falava comigo, e quando ele se vira para ver, ele vê a figura de 7 castiçais na mão dessa figura extraordinária que nós vamos aqui conversar e falar um pouco. A figura tinha o cabelo branco, né, tinha os olhos como fogo, nós vamos aqui falar. Mas quando ele se vira, ele vê o quê? A primeira coisa que ele vê 7 castiçais. E nós dissemos aqui que esses 7 castiçais, com base naquilo que Jesus diz no verso 20, esses 7 castiçais representam a imagem das 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, a igreja de Éfeso, de Esmirna, Tiatira, Laodiceia, e assim sucessivamente, e todas as igrejas. Então essa é a imagem dos castiçais. E nós falamos aqui que, segundo o entendimento que é apresentado em todo o desenvolvimento bíblico, em todos os relatos bíblicos que tratam da igreja no processo do Novo Testamento, apresenta-nos uma compreensão de que a igreja, ela começa a ser incluída, ela começa a ser enxertada, como o apóstolo Paulo vai falar. Não sei se você vai lembrar desse texto, mas o apóstolo Paulo vai falar que nós somos enxertados na videira, nós somos como galhos do jambuzeiro, uma coisa assim, ele tira uma palavra, é como se fosse uma planta brava que é enxertada na videira, na verdadeira videira, a árvore que dá fruto. E aí a ideia aqui é que essa videira é Israel, a planta, né, que é plantada pelo Senhor é Israel. E a igreja, ou seja, nós, o apóstolo Paulo diz, somos como esses galhos bravos, esses galhos que não faziam parte da videira e que são enxertados na videira. Ou seja, a ideia apresentada aqui e no desenvolvimento do pensamento de teologia bíblica sobre a igreja e Israel é que a igreja, ela passa a experimentar das promessas ou da aliança que Deus realiza com Israel, ou seja, utilizando a imagem dos candeeiros ou dos castiçais, iluminando nas mãos do Senhor, e entendendo que Israel foi chamado pelo Senhor e foi feita uma aliança com o Senhor para ser luz entre as nações, ou seja, Israel foi chamado por Deus para apresentar a Deus às nações, ser a luz daqueles que haviam ou que viviam em trevas. Então, a partir desse entendimento, aonde o Senhor Jesus aparece com castiçais iluminados, e apresenta isso direcionado para a igreja da Ásia, nós entendemos, diante de todo o conteúdo bíblico, nesse sentido, que a igreja passa a participar, ou passa a ser participante dessa promessa de ser luz para os gentios. Amém? Nós trabalhamos isso com muita clareza na quarta-feira passada. Certo. Depois dessas informações, nós falamos em seguida, nós trabalhamos de forma muito superficial a imagem do Cristo glorificado, que é a imagem que João vê após identificar os castiçais. Ele diz, olha, eu me virei para ver a imagem de quem falava comigo, a voz que falava comigo, e eu vi os castiçais.
Depois que ele vê os cartiçais, ele diz também que vê umas estrelas, mais um pouco na frente. Mas ele diz que quem estava segurando esses cartiçais e essas estrelas é uma figura. E essa figura, ela tem um aspecto específico. Nós trabalhamos aqui muito superficial essa ideia, essa imagem de Jesus. Hoje nós queremos trabalhar mais especificamente o que significa as imagens que João se utiliza da natureza para identificar ou para formar Jesus Cristo, ou para, de uma maneira lúdica, podemos dizer assim, apresentar a imagem gloriosa que ele estava vendo. Nós vamos dedicar um pouco mais de tempo sobre isso. E em terceiro lugar, nós focamos no efeito que essa visão promoveu sobre a criação, em especial sobre a vida de João. Ou seja, quando João se vira, que João identifica a voz como a figura daquele ser extraordinário, glorioso, em majestade, as suas forças são consumidas e ele cai como morto diante daquela figura, e a figura estende a sua mão sobre ele e diz: não temas. E aí, a partir de então, começa a transmitir a mensagem para ele. Então, foi isso que nós tratamos aqui, o efeito da presença do Cristo glorificado nas nossas vidas. Nós trabalhamos isso, vocês lembram? Lembram? Amém? Pronto. Então, esses foram os conteúdos de quarta-feira passada. Continuaremos hoje com a proposta de retomar os significados de todos os elementos que João usa para formar uma imagem do Cristo glorificado. E essa imagem, ela está composta ali dos versos 12 até os versos 16, que nós vamos já fazer a leitura desse texto, ok? Então, é sobre isso que nós vamos concentrar hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a imagem desse Cristo glorificado e o que ela significa, qual é o sentido que João quis apresentar. Também nós vamos compreender o sentido do segundo elemento que está nas mãos de Cristo, ou seja, 7 estrelas. Quando João se vira para ver a voz que falava com ele, a primeira visão que ele tem são 7 cartiçais. Nós falamos na quarta-feira passada que os 7 cartiçais, com base no discernimento que Jesus dá no verso 20, que esses cartiçais são as 7 igrejas. Mas no verso de número 16, João diz que além dos cartiçais, também existia na mão dele 7 estrelas. E aí, o que é que significa essas estrelas? Lá no verso de número 20, o Senhor vai dar a explicação sobre isso e nós vamos aqui conversar um pouco sobre isso. Amém? Então é sobre esse conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Primeiro, as imagens e os significados da figura do Jesus glorificado e o significado das 7 estrelas que estão também na mão do Senhor. Agora, partindo dos versos 12 até os versos 20, encontramos a descrição do Cristo glorificado e da relação desse Cristo com a sua igreja, né? Vamos ver aqui, olha aí, acompanha comigo na sua Bíblia, ou se você conseguir ler ali, né? Diz assim, ó: e virei-me para ver quem falava comigo. Aqui são os versos 12 em diante do capítulo 1 de Apocalipse, ok? Ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 cartiçais de ouro. Cartiçais esses aqui que nós já dissemos que são as 7 igrejas, amém? 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Dê aí, faça uma aspa, faça um risco aí, grafe aí essa expressão. Como o Filho do Homem. Aí ele começa a dar a descrição desse Filho do Homem. Ele diz: vestido até os pés com uma roupa comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca,
como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, das quais nós vamos tratar hoje, para saber o significado dessas estrelas. Ele tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Então esse é o texto, amém? Belíssima imagem, né, queridos? Agora, João nos mostra que a voz que falava com ele, como o som de uma trombeta, está aí no verso 10, ele diz: quando eu me virei para olhar, existia uma voz que falava comigo como se fosse o som de uma trombeta. Então eu me virei. E aí, quando João diz que se vira para olhar para essa voz, ele identifica como o Filho do Homem. Isso está no verso de número 13, amém? Você viu aí o verso de número 13? Ele diz: olha, e olhei, virei-me e vi semelhante ao Filho do Homem. Agora, essa expressão, Filho do Homem, esta expressão, ela é um eco de textos que estão lá no Antigo Testamento. Que texto é esse? É o texto que talvez, no meu entendimento, foi o livro de cabeceira de João. Acho que João tinha um livro de... Todos nós não temos, né, aquele livrozinho de cabeceira, aquele livro que você gosta, que você sempre gosta de ler, você sempre está vendo, não é isso? Eu, particularmente, eu adoro os Salmos. Eu sempre estou revendo os Salmos, sempre estou dando uma olhada, uma lida nos Salmos. É o livro que eu gosto de ler com mais frequência. Eu acho que o livro que João gostava de ler com mais frequência era Daniel, porque as referências de Daniel em Apocalipse são abundantes. E aí, essa expressão Filho do Homem está registrado lá em Daniel, capítulo de número 7, verso de número 13. Está aqui, ó, colocado ali no slide. Diz assim, olha só como é que Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Outra informação, observe aí essa expressão, ancião de dias, certo? Grafe aí, para a gente conversar um pouco depois. O ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Irmãos, me permita fazer aqui uma observação sobre essas informações, sobre algumas informações em Daniel. Eu não sei qual o entendimento e o conhecimento que vocês possuem, mas Daniel, ele é um livro que ele pode ser dividido em 2 momentos, ou seja, é um livro que possui um conteúdo histórico, certo? Ele conta a história da nação de Israel na região da Babilônia, dentro de um cativeiro, certo? Então, Daniel experimenta esse cativeiro tanto de Babilônia como dos sírios, né? E dos medos, persas. Então, Daniel está ali, naquele ambiente, ok? E Daniel, ele tem um momento de buscar a face do Senhor, aonde o Senhor abre-lhe os céus e lhe mostra visões, certo? Visões sobre o futuro. Então Daniel, dentro do livro, ou dentro do conjunto de livros do Antigo Testamento, ele também se encaixa como um livro apocalíptico, porque muitas das suas informações são de conteúdo apocalíptico, ou seja, são de conteúdo escatológico. Palavra escatológica, o que significa? As coisas que estão referentes ou que se referem ao final dos tempos, ok? Então Daniel tem muita informação ali. Como o Apocalipse é um livro que está trabalhando as questões do fim das coisas, então muitas informações de Apocalipse estão baseadas ou puxam referências do livro de Daniel, ok? E aí, quando João, lá no seu livro, escrevendo, falando da visão que ele tem, quando ele diz que se virou para olhar a voz que falava com ele com som de trombeta, ele diz que vê semelhante ao Filho do Homem, ecoando
buscando a imagem de Daniel, capítulo 7, verso 3, que neste momento do capítulo 7 está tendo uma visão aonde o Senhor lhe apresentará as informações acerca do futuro, ou seja, acerca do fim das coisas. Amém? Deu para entender? Seguindo. Essa expressão, filho do homem, era comum nos lábios também de Jesus, quando ele se referia a si mesmo nos evangelhos. Então, são vários os textos, eu aqui trouxe 3 textos apenas, mas são vários textos onde Jesus se autorrefere como o Filho do Homem, ecoando a mesma ideia que está presente lá em Daniel, ou seja, é aquela figura celeste que vem dos céus e se encontra nos ares com quem? Com o ancião de dias, para a partir dali estabelecer o momento escatológico da história. Amém? Então Jesus faz essas referências, identificando-se como esse Filho do Homem. Está lá, ó, Lucas capítulo 9, 58, João 8, 28 e Lucas 5, 24. Eu vou ler apenas um, você faz as anotações. O texto está aí, está pequeno, né? Acho que não dá para você ler, né? Mas tudo bem. Anote as referências, você lê em casa. Mas uma das referências, eu vou utilizar aqui a primeira referência, Lucas 9, 58, diz assim, ó: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o Filho do Homem ecoando o entendimento de Daniel. Amém? João 8, 28 diz: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou aquele que afirmo ser e que nada faço por mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. E aí você vê em casa a referência de Lucas 5, 24, que também tem a identificação de Jesus clamando para si, apontando para si como o Filho do Homem, ecoando o entendimento de Daniel capítulo 7. Amém? Para frente nós seguimos dizendo que claramente, usando essa expressão, quando eu me virei para ver a voz que falava comigo com som de trombeta, e aquilo que eu vejo é um semelhante ao Filho do Homem, e tendo a ideia de que Jesus sempre se utilizou dessa expressão, o Filho do Homem, para identificar a si mesmo dentro dos evangelhos, claramente João está fazendo a afirmação de que a visão gloriosa que ele está tendo ali, aquela visão diante dele, é a visão da pessoa bendita de Jesus Cristo em glória. E que essa visão desse Jesus em glória corresponde àquela ideia apresentada no livro de Daniel capítulo 7. Ok? Então é exatamente isso. Quando ele olha e ele diz, e ele deixa registrado no capítulo 1 de Apocalipse, no verso de número 13, que ele diz que ele vê a figura do Filho do Homem, ele está fazendo a afirmação de que aquela figura é Jesus Cristo, aquele que caminhou entre nós. Entretanto, não mais naquela postura de um homem humilhado, mas agora na postura de alguém glorificado. Amém? Irmãos, isso vai ficando claro, essa ideia que João está associando a imagem que ele vê de um indivíduo, de um ser glorioso, com a imagem que Daniel tem, que refere-se ao Messias, que refere-se ao Deus Todo-Poderoso, que dará cabo, que dará fim à história da humanidade. Vai ficando claro esse entendimento quando a gente olha as referências que João apresenta no seu discurso com o que Daniel apresenta no seu livro. Eu quero que você abra aí o livro você está com Apocalipse capítulo 1 aberto, não está? Agora eu quero que você bote a mãozinha aí e vá lá para Daniel capítulo de número 10. Amém? Todos estão aí com Daniel 10? Observa aí, ó as imagens.
Primeiro vai registrando. Eu digo até para você pegar a sua caneta e fazer assim, ó, e marcando, porque nós depois que fizermos essa leitura, nós vamos ler de novo Apocalipse, para você identificar o quanto as coisas que estão descritas, a imagem que Daniel está apresentando desse que vem da glória, da eternidade, essa visão que ele tem desse um semelhante ao Filho do Homem que vem em glória, como as imagens que ele apresenta, Daniel, estão semelhantes ou são praticamente iguais às imagens que João apresenta de Jesus glorificado na sua visão. Observe aí, ó, verso de número 5, ele diz: levantei os meus olhos para observar, e vi um homem vestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro. Está parecido? O seu corpo tinha a aparência do crisólito, e o seu rosto o aspecto do relâmpago, os seus olhos como lâmpada de fogo, os seus braços e as suas pernas como o fulgor do bronze polido, e o som das suas palavras como o clamor de multidão. Está parecido com a imagem que João apresenta em Apocalipse? Olha aí, volta agora aí para Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse 1, aí olha só o verso 13, como é que ele começa? Ele diz, ó: e no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos pareciam uma chama de fogo, e os seus pés o aspecto do bronze quando está incandescente pelo fogo, e a sua voz como o estrondo das águas torrenciais. Deu para entender aí, irmãos? Então, quando você faz uma comparação entre Daniel, capítulo de número 10, e a visão que João está tendo em Apocalipse, capítulo 1, do 13 em diante, você diz, não tem como não dizer, que a figura que João está vendo é a referência daquela visão que Daniel teve, lá em Daniel capítulo 10. E que, por consequência, tomando as referências do próprio Jesus ao se proclamar e ao se identificar como o Filho do Homem, que estão largamente expressos no Evangelho, só podemos dizer que essa figura que João está vendo, com certeza, cabalmente é quem? É Jesus Cristo glorificado. Amém? Ficou claro isso? Alguma dúvida até aqui? Podemos seguir? Agora, qual era a ideia que João, ao descrever Jesus Cristo com essa imagem em glória, essa imagem com os cabelos brancos como a neve ou como a lã, com os olhos de fogo, com os pés como o bronze refinado pelo ouro, com um cinto, uma vestimenta? Qual era a imagem? O que João queria apresentar com isso? O que ele queria dizer com isso? Primeiro, a ideia de uma pessoa vestida até aos pés indica alguém com status, com autoridade, alguém importante na estrutura social. O cinto de ouro reforça essa ideia, esse cinto colocado sobre o peito. Deixa eu explicar isso aqui. Na cultura antiga, as pessoas, elas podiam ser identificada a sua classe social pelas suas vestes. Então, alguém que tinha uma roupa mais curta, essa pessoa, ela era um trabalhador ou um soldado. Por quê? Porque a roupa mais curta facilitava na mobilidade daquela pessoa. Deu para entender? E as pessoas de status, de lugar social mais elevado, elas possuíam uma vestimenta mais refinada, uma vestimenta mais comprida, com um cinto que apresentava o seu status social, ou seja, um cinto de ouro colocado sobre o peito apresentava a sua autoridade. É certo que quase todas as pessoas usavam um cinto, ok? Naquela região, mas o cinto ele era posto sobre a cintura.
Então, quando alguém usava um cinto sobre a cintura e possuía uma roupa mais curta, essa pessoa ou era um trabalhador ou era um soldado. Mas quando alguém era visto com uma roupa comprida e um cinto maior posto sobre os seus peitos, significava dizer que aquela pessoa tinha um status social mais elevado, ele tinha poder, tinha autoridade, era uma pessoa importante, ok? Então grava essa ideia aí, a ideia que João apresenta ao ver aquele filho do homem vestido de linho, dos pés à cabeça, com um cinto sobre o seu peito. João queria identificar que aquela figura era uma figura não de um homem trabalhador, não de um homem humilde, não de um homem de classe social baixa, mas alguém que tinha poder e autoridade. Ou seja, João está dizendo, tomando por referência aquilo que a gente viu alguns minutos antes, que o Jesus que ele conheceu se proclamava o Filho do Homem, agora se apresenta, e que estava numa situação de humildade, numa situação de humildade como humano, agora se apresenta glorificado com poder e autoridade. E a referência da sua autoridade e poder é a sua vestimenta. E compreenderam? Ficou claro isso? Seguindo. Alguns comentaristas acham que essa vestimenta de linho, esse cinto sobre o peito, refere-se à imagem do sacerdote. Porque lá em Êxodo, capítulo 28, no capítulo 39, mostra a ideia de um sacerdote. E o sacerdote está vestido com essa vestimenta, uma vestimenta de linho e um cinto ou um cinturão no peito. Só, irmãos, que um sacerdote, a figura de um sacerdote é a figura daquele que vem mediar alguma coisa dos homens para o Senhor, uma relação dos homens para com Deus, amém? Só que nada na imagem que João vê desse Cristo glorificado representa alguma espécie de mediação, pelo contrário, quando nós olhamos para o versículo de número 16, olha aí o versículo de número 16, quando nós olhamos para o versículo de número 16, ele diz assim, ó, na mão direita ele tinha as 7 estrelas. A mão direita significa o que, irmãos? Poder e autoridade. Aí continua mais, ó. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Pergunto, a espada, qual é o sentido de uma espada? É o exercício do juízo. O apóstolo Paulo diz que o Estado tem o poder da espada, ou seja, o Estado, aquele que possui a espada tem o poder de aplicar a lei. Então, a imagem que Jesus apresenta aqui no Apocalipse não é a imagem de um sacerdote, mas é a imagem de um juiz. De alguém que tem poder, autoridade e que exerce juízo, ok? Seguindo, a sua cabeça era branca como a lã branca e como a neve. Essa imagem da cabeça branca tem o propósito de indicar a sua eternidade, sua deidade, ou seja, João está afirmando que Jesus glorificado é nada mais, nada menos do que Deus. A imagem da cabeça branca e a imagem dos cabelos brancos referem-se à autoridade, referem-se à eternidade, refere-se à imagem do Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Volta aí para Daniel, capítulo de número 7, e aí você vai ler comigo aqui os versos 9 até os versos 13, para a gente ter uma ideia sobre essa questão do cabelo branco, da cabeça branca. Então, continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se, suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã.
Seu trono eram chamas de fogo, como rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades o assistiam. O tribunal tomou assento, e os livros foram abertos. E um continuava olhando. Então, por causa do ruído das palavras, arrogaram-lhe que proferia aquele chifre. Quando vi que a fera fora morta e seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo, da outra fera também foi retirado o poder. Mas elas receberam um prolongamento de vida, até uma data e um tempo determinado. Verso 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como o Filho do Homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. Você consegue identificar aqui que Daniel está falando de um movimento que vai acontecer e de que esse movimento que vai acontecer no futuro, existe a presença de um ancião que está assentado num trono e onde miríades e miríades o serve, e que, enquanto ele está assentado no trono e vendo alguns seres que Daniel enxerga aqui, que se levantarão e serão feridos, porque esses seres são as feras que se levantarão para perseguir, para matar e para destruir, eles serão mortos, terá uma ferida sobre elas. E aí, o contexto diz que, enquanto essas coisas estão acontecendo, Daniel olha novamente e vê quem? Vê um semelhante ao Filho do Homem que se aproxima. Ele vem nas nuvens, ele se aproxima, e se aproxima de quem? Se aproxima do ancião. O ancião que tem quem? Que tem seus cabelos brancos e que está assentado aonde? No trono. Ou seja, a imagem do ancião que está assentado no trono com a cabeça branca é na compreensão da perspectiva, da visão judaica, daquela revelação, daquela visão, era a imagem de Deus, que estava assentado no trono. E o filho, ou o semelhante a um homem, ao filho de um homem que vinha e se aproximava do ancião, era o Messias que viria e se aproximaria do Deus Todo-Poderoso, que tem a imagem de alguém que representa a eternidade, que representa a divindade, com quê? Com cabeça branca, cabelos brancos. Deu para entender? Só que agora João está olhando em Apocalipse, capítulo de número 1, e está olhando para esse ser glorificado que ele identificou que é Jesus Cristo, e está dizendo que essa figura glorificada possui também quê? Cabelos brancos, cabeça branca, identificados como a pessoa de Deus eterno. Um semelhante ao Filho do Homem que se achega ao ancião de dias, é o verso 13 diz. Este que se achega ao ancião representa o Messias. O ancião representa quem? Representa Deus o Pai. Olha só, essa é a perspectiva de Daniel. Existe um ancião de dias e existe um semelhante ao Filho do Homem. O ancião de dias tem um cabelo branco e está sentado no trono. Esse que é um semelhante ao Filho do Homem vem e se aproxima do ancião. Um representa Deus e o outro o Messias, na visão de Daniel. Amém? Está dando para entender? Segue. João toma essa visão, na realidade de Daniel, e unifica a imagem do ancião e do Messias na figura de Jesus glorificado. Ou seja, Jesus agora possui a imagem do ancião, que é reconhecido por todos como sendo a imagem de Deus. Ou seja, quando João olha e vê a figura do Jesus glorificado, ele unifica a visão do Deus Todo-Poderoso, representado por Daniel como um ancião, com a figura do Filho, que seria o Messias. Mas agora, no entendimento de João, essas duas figuras é quem? É Jesus glorificado, é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele apresenta Jesus com o cabelo branco.
representando a sua deidade e sua divindade. Amém? Claro aqui ou alguma dificuldade até aqui? Está dando para acompanhar, irmãos? Está dando socorro aí para entender? Está dando, irmã Cláudia? Para compreender? Amém. Vamos seguindo. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e seus pés como bronze incandescente, e sua voz como o som de muitas águas. Transmitem a ideia de que nada escapa de seu entendimento. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 2, verso de número 23. Leia o que está escrito aí, de Apocalipse. Ele diz assim, 23. Farei também com que os seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou o que sonda os rins e o coração. Ou seja, a imagem dos seus olhos como olho de tocha de fogo é a imagem daquele olho que contempla, que sonda, que sabe, que conhece todas as coisas. É isso que João está se referindo. Então ele é a imagem do Deus eterno, com a referência dos seus cabelos brancos, e ele possui os olhos semelhante à imagem que Daniel apresenta, daquele que tem os olhos de chama. Lembra que em Daniel ele fala sobre isso? Que a figura que ele vê tem também olhos de chama, ou seja, olhos como de fogo, penetrando no escondido. Nada diante dos seus olhos é obscuro, é escondido, tudo está patente. O bronze incandescente pelo fogo reforça aqui a majestade, a glória e a pureza. Já a sua voz, como a voz de muitas águas, transmite a ideia de força e de imponência. Ou seja, ele está dizendo, os seus cabelos são brancos para representar a sua divindade, a sua eternidade. Os seus olhos são como chama de fogo para dizer que nada está escondido, ele sonda, conhece, prescuta até o íntimo dos corações humanos. Os seus pés são como o latão reluzente, refinado pelo fogo, purificado pelo fogo. Refere-se aqui, provavelmente, à sua santidade, à sua pureza. Diante dele, nada impuro permanece. E a sua voz como a voz de muitas águas, demonstrando a imponência de sua presença e de sua fala. Alguém aqui já viu a força do mar quando está na violência? Então, essa é a ideia. Quem aqui já viu pela televisão as cataratas do Iguaçu, de Foz do Iguaçu? Pronto. O som, 15 minutos, amém. O som que aquilo faz, é mais ou menos essa ideia que João está apresentando, tendo em vista que João está onde? João está na ilha de Pátimo, ou seja, é uma ilha cercada por mares, por ondas. Então, essa imagem do som das águas, promovendo, imponência, poder, está presente aqui nessa ideia, ok? Seguindo, a imagem final é de uma espada de 2 gumes saindo de sua boca, e o semblante de seu rosto como o do sol na sua força. Aí a gente identifica que a espada é o instrumento de execução da pena capital, ou seja, é a aplicação do juízo. Então, quando João observa que a figura do Cristo glorificado está diante dele, e diante da sua boca possui uma espada, João está querendo referir-se que ele vem para exercer juízo. Existe também aqui uma referência sobre a espada, no sentido de que as Escrituras, ela é uma espada. O próprio texto bíblico diz, ela é uma espada de 2 gumes. Ela corta, penetra, divide juntas, medulas, pensamentos, alma, corpo. Então, também refere-se à autoridade de sua palavra, ou seja, ele exercerá juízo com o quê? Com a sua palavra. Amém? E a imagem do sol resplandecendo na sua força tem 2 sentidos básicos aqui.
né? Primeiro, para refletir a sua majestade sublime e para referir-se que nenhum homem pode olhar de forma plena e perfeita para o Senhor e para a glória do Senhor sem ter, por muito tempo, podemos dizer assim. Ou seja, quando você olha para o sol, você não aguenta olhar por muito tempo para o sol. Então essa é a imagem da glória do Senhor representa isso, o sol na sua força. Então não é possível contemplar de forma plena, perfeita e por muito tempo a glória do Senhor. A intenção aqui é que quando você olha, você automaticamente você tem que baixar a cabeça, curvar-se, proteger-se, por causa da glória que se manifesta diante de você e por causa da sua fragilidade e fraqueza. Amém? Então essa é a primeira percepção. João está identificando que ele vem de forma gloriosa, magnífica, estrondosa. Ok? E a segunda referência aqui é uma crítica clara sobre a ousadia dos imperadores romanos em se autoproclamarem representantes do Deus Sol, e por conduzir os romanos, a capital e todo o império romano a adorar o Deus Sol. Então, João está dizendo, aquele que realmente é o Sol, não é imperador, mas é o Senhor Jesus Cristo glorificado. Então, essas imagens aqui, irmãos, desta forma, João está apresentando para a igreja o senhorio de Jesus Cristo, sua divindade, seu poder, majestade e sua autoridade para exercer juízo sobre a história, sobre os homens e sobre sua criação. Então, quando João olha e vê a figura de como filho do homem, identifica Jesus, e identifica Jesus como quem? Como aquele que tem as referências da divindade, seu cabelo é branco como a lã branca, os seus olhos são como chama de fogo, prescrutando os corações humanos, os seus pés são como bronze que foi refinado pela fornalha, apresentando a pureza de seu ser. A sua voz é como a voz de muitas águas, referindo-se à imponência de seu poder, e mostrando que de sua boca sai uma espada para referir-se da sua ação de exercer justiça com sua santa palavra. E apresenta então a imagem do sol como aquele que é perfeito em glória e majestade. Então essa é a ideia que João apresenta ao virar-se e ver a imagem daquele que falava com ele com som de trombeta. Amém? Por fim, para finalizar, falta-nos aqui compreender o mistério das 7 estrelas. No verso de número 16, João diz que nas mãos dessa figura imponente, majestosa e maravilhosa, estão os cartiçais, mas também está 7 estrelas. Você fica perguntando, mas o que é essas estrelas? Não daria para nós sabermos, escute, preste atenção, não daria para sabermos o que significa nem os cartiçais e nem as estrelas, se o próprio Jesus não tivesse dado a interpretação disso. No verso de número 20 ele diz que essas estrelas, elas são 7 anjos, os 7 anjos das 7 igrejas, e as 7 igrejas estão representadas pelos 7 cartiçais. Amém? Então você já sabe que, porque Jesus diz, as estrelas são o quê? São 7 anjos. A questão complicada com esse texto, irmão, é que a palavra usada por João é ângelos. Essa é a palavra grega. Você está vendo essa palavrinha que está branca aí, esses símbolos estranhos? Isso aí são os símbolos do alfabeto grego, das letras gregas, certo? O que está escrito aí é ângelos. E aí eu coloquei entre parênteses aí, ó, a palavra transliterada, ou seja, está lá como ela transliterada é a palavra como é no grego, e aí está como você sonoriza essa palavra, ela é ângelos, certo? E o que significa ângelos? Ângelos significa, no nosso português,
anjo. Certo? Tem dificuldade até aqui? Tem não. Só que essa expressão, anjo, ela evoca em nossa mente um sentido duplo. Qual é o sentido duplo? Anjo refere-se a um ser espiritual, um ser celeste. Então, quando você fala assim, um anjo, irmão, estou vendo um anjo aí do seu lado, lhe entregando uma chave. Eita, você vê? A imagem é o quê? É de um anjo, de um ser celeste. Não é assim? Só que a palavra anjo tem o significado de mensageiro. Está dando para entender? Olha aí a complicação. A palavra anjo, ela evoca a imagem de um ser espiritual, mas também ela tem o sentido de mensageiro. E é o que um anjo faz. Um anjo, ele é o quê? Um mensageiro. São os mensageiros de Deus. Está dando para entender? Beleza. A questão aqui começa a ficar complicada, não aqui, não nesse texto, quando ele diz assim, olha, as 7 estrelas são 7 anjos. Pode ser 7 anjos, seres espirituais, ou pode ser 7 anjos, 7 mensageiros. Mensageiros, pessoas mesmo. Ou seja, eu pego aqui o Caléu e mando ele dar uma mensagem para o Robson. O Caléu é o quê? É um mensageiro. Então ele pode ser identificado como um anjo. Entendeu? Que está levando a mensagem. Então, quando João ia escrever, ele diz assim, ó, alguém vai levar essa mensagem. Essa palavra mensagem era o quê? Era escrita com o quê? Ângelos, que significa o quê? Anjo, que tem o sentido de quê? De mensageiro. Só que também tem o sentido de ser espiritual. E aí? Até aqui, irmãos, não tem problema nenhum, não tem complicação nenhuma. Como eu disse, pode ser anjo, pode ser. Quando Jesus disse assim, ó, João viu lá 7 estrelas, aí Jesus disse assim, essas 7 estrelas são os 7 anjos. Podia ser homens, mensageiros que tinham que entregar uma mensagem, ou podia ser anjos. Tinha algum problema aqui no entendimento disso? Nenhum. Onde é que fica o problema? O problema fica que lá no capítulo 2, que é a sequência, Jesus começa a mandar mensagens para onde? Para as igrejas e para mais quem? Vamos ler capítulo 2 aqui, só o comecinho, só para você ver uma coisa. Ele está aí, olha como é que ele começa aqui, ó. Bota aqui, ó, capítulo 1, aí bota assim, né, a epígrafezinho, Éfeso, né, aí ele começa, ó, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Jesus está dizendo assim, ó, para João, escreve para o anjo da igreja de Éfeso. E aí Jesus começa a falar de alguns problemas em cada igreja, sim ou não? Cada igreja tem uma dificuldade, tem um problema, tem um pecado, tem um equívoco ali, sim ou não? É aqui que fica o problema, irmãos. Se eu disser que esse mensageiro é o anjo, então existem anjos que estão sob o principado da igreja, ou seja, exercendo uma autoridade ou exercendo alguma função na igreja de proteção, não sei, alguma coisa. Tem um anjo na igreja. Jesus está dizendo que tem anjos. E outra, essa imagem de seres espirituais tomando conta de algumas regiões ou de pessoas não é estranha, tá bom, irmãos? Se você for para Mateus capítulo 18, você vai ver Jesus dizendo assim, ó, olha, esses pequeninos, os anjos deles sempre assistem diante do Senhor. Quando você vai para Daniel, lá em Daniel, diz que haviam, quando Daniel se propôs a orar, a resposta saiu do Senhor, mas quando o anjo veio para entregar a resposta para Daniel, o príncipe da Pérsia impediu, ou seja, era um ser espiritual que impediu o anjo de vir. Não era um príncipe, uma pessoa, era um ser espiritual que estava ali na região da Pérsia e impediu o anjo de vir. Aí ele voltou, pediu ajuda a um arcanjo, o arcanjo veio e ficou militando para ele poder vir. Ele entrega a mensagem e ele diz assim, ó,
quando eu terminar de entregar essa mensagem para vocês, o príncipe da Pérsia virá. Ou seja, tem o da Pérsia, tem o da Grécia e tem o arcanjo que estava lá pelejando, que é dos israelitas. Então, assim, dentro do texto parece que Jesus está, aliás, dentro do texto bíblico parece que existem seres espirituais que estão atuando nas regiões celestes, de alguma maneira, influenciando a história dos homens. Está dando para entender? E isso, eu estou falando acerca de anjos que ministram da parte do Senhor. Porque nós sabemos que existem os anjos caídos que estão também influenciando negativamente a vida dos homens na terra. Está dando para entender? Só que tem um detalhe. Se eu fizer a afirmação de que esses anjos que João está dizendo são os anjos da igreja, que estão ali, né, naquela região, ou que tem alguma função na igreja espiritual, de proteção, de cuidado, de influência, não sei, a gente não consegue definir isso. Mas se eu disser que eu vou dizer que esses anjos, eles estão também sendo repreendidos pelo Senhor por causa dos pecados dos homens. E aí é um absurdo. É um absurdo eu dizer que os meus pecados, os nossos pecados como comunidade, como igreja, como era a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Laodiceia, de Tiatira, de Filadélfia, todas essas igrejas que tiveram problemas, os problemas delas eram consequências talvez do descuido do anjo, e aí o Senhor está repreendendo o anjo e repreendendo a igreja? Ou não, ou o anjo está sendo repreendido porque a igreja errou, estava errando, estava equivocada, e o anjo estava recebendo a repreensão pelas ações equivocadas dos homens. Está dando para entender? Como fica difícil, então, identificar que é um anjo, um ser espiritual. Só que tem um outro problema. Qual é o outro problema? Ora, então se não é anjo, deve ser um mensageiro humano, não é isso? Então João está dizendo, Jesus tem nas suas mãos 7 estrelas, que são os anjos da igreja, ou seja, são os mensageiros. Então, são os líderes da igreja, os bispos, os presbíteros, os pastores da igreja. Então são homens, pessoas. Outro problema, por quê? Porque em nenhum texto do Apocalipse, e são mais de 70 referências, onde Apocalipse cita a palavra ângelos, cita a palavra anjo. Em nenhuma dessas referências no livro de Apocalipse, ele está se referindo a um homem. Sempre é um ser espiritual, um ser celeste. Aí agora, como é que a gente faz? Como é que identifica? Quem é esse mensageiro que Jesus está falando? É um anjo ou é uma pessoa? Irmãos, aqui, para você anotar, Daniel capítulo 10, 13, 20 e 21 e Mateus 18, 10. São referências da presença de seres espirituais, seres celestes, que estão apresentados na história, na Bíblia, como indivíduos que estão em ambientes, em lugares, atuando na vida dos homens, ok? Agora, como é que a gente resolve isso? O meu entendimento, preste atenção, irmão, desta forma, entendemos que o anjo tem sentido especificamente, preste atenção, o anjo tem um sentido, essa é a minha percepção. Eu estou junto com vários outros teólogos, estudiosos, comentaristas, estudiosos, que creem desta forma. Mas tem outros estudiosos, teólogos, eu estou me colocando aqui na categoria de teólogo, foi isso, deu para entender? Não, nada a ver, gente, pelo amor de Deus. Mas eu estou seguindo, colocar aqui de forma melhor, eu estou seguindo a ideia de alguns teólogos, alguns expositores bíblicos, de alguns estudiosos que têm proeminência e que entendem que nesse texto, de forma específica, anjo refere-se a uma pessoa. Nesse texto, de forma específica,
Anjo se refere a uma pessoa. Ou seja, a quem Jesus está identificando e dizendo, ó, envia aos anjos da igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia e assim por diante, essas pessoas são os bispos, os pastores, as autoridades que têm a influência, o poder de conduzir a igreja. Está dando para entender? E aí, nesse sentido, parece ser mais adequado, por quê? Porque o Senhor está chamando a atenção aos líderes das igrejas pelos seus equívocos. Irmãos, uma igreja ela é tão boa quanto o seu pastor, mas ela é também tão má quanto o seu pastor. Ela é tão equivocada quanto o seu pastor. Está dando para entender? Ao pastor é dado, e as Escrituras diz isso, que ao pastor, ao líder, aquele que tem a responsabilidade, sobre ele recai maior peso de responsabilidade e de cobrança. Então o Senhor está dizendo para a liderança das igrejas, e está repreendendo a liderança da igreja, para que eles, como líderes, ajustem as coisas na comunidade, na igreja, porque o que o Senhor diz é, se você não se ajustar, virei sobre você e tirarei de você o seu castiçal. Está dando para entender, irmãos? Agora, pastor, essa sua visão é a visão certa ou é a visão errada? Irmão, essa é a visão mais adequada que eu enxergo. Como eu disse, existe uma linha de pensamento que acha, que identifica, que na realidade são anjos, seres espirituais. Aí eles têm todo um argumento que parece também ser a favor da ideia e parece lógico, ok? Eu prefiro, como aqui não é um assunto essencial da fé, não é algo central da fé, eu tenho a liberdade para pensar e para olhar e identificar e escolher uma posição que para mim faz mais sentido, amém? E assumo a responsabilidade de transmitir isso para a igreja. Mas a igreja é livre, você é livre, nós somos batistas. Se você estudar um pouquinho mais, ler os textos, fizer uma exegese do texto, olhar o grego lá, perceber, ir em contato com outros teólogos, com homens, né, e perceber, não, pastor, eu acho que faz mais sentido identificar mesmo um anjo. Amém, glória a Deus, a gente vai ficar de boa. Amém, irmãos? Finalizamos aqui então o capítulo de número 1 de Apocalipse. A partir da próxima semana, nós vamos começar as cartas para as igrejas. E aí a minha ideia é que nós consigamos fazer uma quarta-feira para cada igreja. Amém? Fiquemos de pé. Chamar o Robson para orar por nós. Amado e soberano Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Tu tens nos dado sabedoria, discernimento, e nós te agradecemos por isso, Senhor, e que nós possamos estarmos aqui reunidos nas quartas, nos domingos pela manhã, a comunidade, Senhor, que é abençoada por Ti. Assim nós queremos te agradecer, nos protege, Senhor, no caminho para nossas casas, e nós queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.